Olá, professor Sandro Dornelles, professor de Literatura Portuguesa 1. A primeira disciplina que a gente vai trabalhar no curso de vocês, falando um pouco sobre literatura, tá? A literatura portuguesa 1 é fundamental para o nosso curso de letras, pois proporciona uma maior compreensão, tá, mais aprofundada das raízes e tradições da literatura, tá? Principalmente a portuguesa, traçando uma evolução desde a poesia trovadoresca, foi lá na Idade Média, até o romantismo, tá? Ao explorar os principais autores e movimentos, a gente vai falar de Camões, Gil Vicente, Boccaccio, Camilo Castelo Branco, tá? Almeida Garrett, entre outros, tá? Vocês vão desenvolver uma sensibilidade, né? Essa é a ideia, mais crítica e um conhecimento mais amplo sobre a formação da literatura nacional, literatura portuguesa, que foi influência para nós aqui. A relação dos contextos socioculturais, e além disso, essa disciplina favorece uma análise em diferentes estilos, formas e temáticas, fortalecendo as habilidades essenciais para o desenvolvimento de competências críticas que vão acompanhar-nos durante o curso todo de letras. Está muito importante para o nosso futuro dentro desse curso, tá certo? E profissional, como fomos trabalhar a literatura, a gente começa a trabalhar pela portuguesa lá no 9º ano, tá? Independente do lugar do Brasil que você está, tá? Ou no 9º ano, ou no 1º ano do ensino médio, a gente vai trabalhar a literatura portuguesa com os nossos futuros alunos, nossos futuros profissionais de letras, né? Tá? Esse módulo 1, a gente trata sobre poesia trovadoresca na Idade Média, tá? Então, o módulo é dividido em 2 unidades. Então, são 4 módulos e cada módulo com 2 unidades, tá? O primeiro módulo é trovadorismo, segundo módulo é o humanismo, terceiro módulo, classicismo, com Camões, e o quarto módulo, romantismo, tá? Com a principal figura que a gente vai trazer aqui, Camilo Castelo Branco. A Idade Média em Portugal, pessoal, tá? Dos séculos 12 ao 14, tá? Nessa etapa, nessa fase, foi consolidado o Estado português, o Reino de Portugal. Você sabe que Portugal eram vários, a Europa, né? Eram vários estados. E eles começaram a se unificar nesse período aqui. Portugal fica na Península Ibérica, junto com a Espanha, tá? Na literatura, uma influência das cortes, tá? Dos senhores feudais, tá? Na produção cultural. A corte, o castelo e aquela parte do pessoal mais rico ali, é onde eram produzidos a literatura e o espetáculo literário. Tá? O papel das nobrezas e das elites sociais na preservação e na circulação dos textos, porque a Europa, àquela época, era em sua maioria analfabeto, tá? Quem tinha o conhecimento de leitura, tá? De literatura, das ciências, da matemática, da geometria e da aritmética, eram as classes mais abastadas, os familiares de senhores feudais e quem fazia parte da corte. Tá? Vamos destacar também que surgiu na Idade Média um ambiente de feudalismo, uma forte influência da Igreja e das Cruzadas. O trovadorismo desenvolveu-se durante a Idade Média, período marcado, né? E o teocentrismo também. Teocentrismo é Deus no centro de todas as coisas, tá? A sociedade era estruturada numa hierarquia feudal, com o rei lá no topo, tá? E na sequência seguido ali pela nobreza. O clero fazia parte dessa hierarquia, tinha uma grande importância, uma grande influência, principalmente com a Igreja Católica. A Igreja fazia parte do poder, parte do governo, então, e também formada pelos servos. Então, a Igreja Católica tinha uma grande influência, tá? Na cultura, na produção artística e na vida cotidiana dos estados, dos países, dos reinos, tá certo? As principais características
da literatura palaciana da época eram as cantigas, eram poesias cantadas, divididas em cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, tá certo? O amor cortês, então nas cantigas de amor, o trovador expressava uma devoção, um sofrimento por uma dama idealizada, geralmente intangível. Então, aquela dama que geralmente casada, o seu quem fazia era um homem, mas ele a idealizava. Tá? Mais à frente, na literatura, chamou-se de amor platônico. É aquele amor que não foi concretizado, tá certo? Então tinha esse distanciamento e era um amor impossível. Muitas das vezes, a senhora, como era tratado, a dama, era uma dama casada, tá certo? Então, isso é uma característica do amor cortês, tá? As principais características o lirismo feminino. As cantigas de amiga retratavam a voz feminina com lamentos, saudades de um amor. O que acontece? Então, esse saudosismo, geralmente, é para os homens que estavam na guerra e a mulher ficava ali, ainda apaixonada, com saudade, sofrendo de amor. Tá? A língua do trovadorismo era o galego-português, tá? Um dialeto do local. Então, o português, tá? Que é muito semelhante com o que se fala hoje, veio a partir de Camões, e a primeira obra já dessa fase, os Lusíadas. Os Lusíadas a gente vai tratar aqui um dos módulos praticamente todo para Lusíadas, tá bom? Então, o trovadorismo se desenvolveu em ambiente da corte, com patrocínio das nobrezas, tá? Então, reflete as relações sociais e interculturais da península, tá? Península Ibérica. Portugal bem na pontinha, assim, um país bem pequenininho. Tá? As cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, tá? De amor e de amigos são cantigas líricas, fala do lirismo, fala do amor, um amor de saudade, outro do amor intangível. As cantigas de escárnio e maldizer, elas são satíricas, uma de forma indireta, tá certo? Uma de forma indireta, sem falar nomes de quem estava se falando, e a outra mais direta, falava-se mal e dando-se nome, principalmente aos devedores, tá certo? Eles eram cantados, esses poemas, divididos em categoria específica, tá certo? Então, trabalhando um pouquinho aqui do nosso trovadorismo, os principais autores e obras, Afonso X, o sábio, tá? Era o rei de Castela e Leão, tá? E autor de várias cantigas. Dom Diniz, o mais importante, rei de Portugal, conhecido por suas cantigas de amigo. No segundo módulo dessa disciplina, vamos falar um pouquinho do rei Dom Diniz, que é o rei trovador, certo? Por causa de suas trovas, ele foi muito importante, tá? Ele era extremamente culto, tá? Ele teve conhecimento, teve formação, extremamente culto. Pais Soares Taveroz, tá? É autor da primeira cantiga galego-portuguesa, a cantiga da Ribeirinha, importantíssima, a cantiga da Ribeirinha, que foi o primeiro, tá? Primeiro texto, tá? A primeira cantiga em língua galego-portuguesa foi a cantiga da Ribeirinha. Já vou trazer para vocês aqui e a gente vai apresentar. Nos slides, nessas aulas que estão gravadas aqui, a gente vai trazer, olha, em cada módulo, tá? Algumas figuras, alguns mapas. Tá? Esse aqui é o rei Dom Diniz, né? Esse aqui é uma pintura, é claro, que não é fielmente, tá certo? Quem deve ter feito o pintor não deve ser aquele pintor profissional, tá certo? Mas é arte também. Então, rei Dom Diniz, rei de Portugal, um dos principais trovadores. Aqui uma cena, tá, da cantiga de Santa Maria, de Afonso X, o sábio. Então, eles tocavam e cantando essas cantigas de amor, de amigo e de maldizer.
certinho? Então, nessas nossas aulas, a gente sempre trará, tá, essas gravuras, essas representações, tá? Falando um pouco mais, tá, já agora dando uma aprofundada, tá, na poesia trovadoresca, tá? É um fenômeno literário que desenvolveu no Ocidente Ibérico, tá? Especialmente Portugal e Galícia, tá certo? Se você olhar no mapa que vai ser Galiza, tá? Então surgiu no ambiente cortês, da corte, dos reis, e era associado ao patrocínio das cortes e nobres, né? Então, o reflexo das relações sociais e interculturais dessa península durante a época, tá? E caracterizada principalmente em cantigas de amigo, amor, escárnio e maldizer, tá certo? Uma influência dos trovadores provençais eram da região de Provença, da Espanha, tá? Nas primeiras gerações ibéricas, tá? Uma recuperação histórica da segunda geração de trovadores galego-portugueses, papel da corte portuguesa, uma sequência, né? Ocorreu um intenso movimento cultural com intercâmbio entre latim, galego-português e outras línguas. Então, não podemos esquecer, a gente vai estudar isso aqui no nosso curso, as línguas que vieram do latim, línguas latinas, o português, o espanhol, o romeno, tá? O italiano, são línguas que vieram, o francês também, tá? São de origem latina. Então, a igreja, à época, as missas eram rezadas em latim, tá certo? Trouxe aqui para vocês um mapa, tá? Onde eu tenho Lisboa, capital de Portugal, tá? Temos aqui o Estreito de Gibraltar, a gente vai falar muito sobre ele lá na obra de Os Lusíadas, de Camões, tá? Paris, Londres, Provença, tá? Onde se originou as cantigas, tá certo? E Santiago de Compostela, que é na Espanha. Então, Galiza fica onde hoje é a Espanha, tá certo? Alguns aspectos culturais e intelectuais, tá certo? Essa poesia era permeada de códigos literários, muito intertexto. O que é intertexto? As poesias se repetiam. Então, um autor, tá, de cantiga, às vezes ele se baseava em outras cantigas, ou para corroborar, ou para homenagear, ou mesmo para criticar, ou mesmo para fazer uma crítica. Nós temos hoje o intertexto em vários, tá, em vários segmentos da literatura do nosso dia a dia, tá? A influência do pensamento de Aristóteles, tá, e correntes intelectuais da Idade Média, tá? As variações na linguagem e nos conteúdos refletem, tá, uma grande diversidade, tá, tanto cultural como social. Então, a presença de elementos bíblicos e cultos mesclados na lírica popular. Então, aí a gente traz aquela presença forte da igreja, forte do clero. Na escola à frente, o clero vai ser muito criticado, não o clero, tá certo? No monismo, os participantes do clero que são desonestos, que são improbos, tá? Que não agem de acordo com aquilo com que eles pregam, tá? Isso é uma coisa que a gente não vê hoje, tá? Aonde que essas obras estão arquivadas, onde elas estão registradas, tá? Em manuscritos e cancioneiros, tá? Recolha da poesia trovadoresca em cancioneiros nos séculos 13 e 14, tem uma importância muito importante, crucial para a preservação e estudo da língua medieval. Esses achados, esses documentos arquivados, muitos se perderam através do tempo, mas temos uma coleção ainda bem importante, tá certo? Fala um pouquinho desse arquivo. Aqui, um pergaminho, pode ver que ele está todo manchado, partes não se aproveitam, mas faz parte da história, tá certo? Aqui nós temos a cantiga da Ribeirinha, tá? De Pai Soares Taveiroz. Então, o que ela fala? No mundo, não me pareço com ninguém. Enquanto continuar como eu, pois já morri de amor por ti. Ai,
minha senhora de pele branca e vermelha, queres que eu te retrate? Quando te vi, usava saia. Tive um dia ruim, tá? Pois hoje não te vi feia. Então, quando ele fala que não te viu feia, tá? Porque ela sempre está bela, porque ela sempre está bonita, tá? É uma das mais conhecidas cantigas de amigo do período trovadoresco, do período medieval, escrito em galego-português, tá? Refletindo o sentimento de saudade e o amor que caracterizava esse gênero, tá? Saudade e amor não correspondido. Então, o poeta expressa sua dor, tá? E seu estado de sofrimento, indicando que o seu amor, tá? Por ela, lhe traz tristeza, lhe causa tristeza, tá? A frase, enquanto me for como me vai, tá? Revela a intensidade do sentimento, quase uma morte emocional por causa do amor, tá? Olhar feminino e beleza, então ela descreve sua beleza com referência às cores de sua pele, branca, vermelha, e a sua roupa, tá? A menção ao dia ruim e ao fato de não tê-la visto feia, tá certo? Então, ela é bastante admirada. Percebam que há aqui também uma interação do eu lírico com a senhora, tá? O modo de tratamento revela o respeito e uma certa submissão ao desejo, tá? Comum nessas cantigas de amigo, tá? Em que a voz é feminina, é protagonista e o poeta se coloca ao seu lado, tá? Muitas vezes em posição de admiração. Então, o eu lírico, ele é feminino, tá? O eu lírico é feminino, a linguagem é simples, emotiva e direta. Uma das principais características, tá, dessas cantigas populares da época medieval. O uso do galego-português reforça a identidade cultural e regional desse gênero, o gênero trovadourista. Trazendo um pouco aqui o contexto histórico dessa cantiga, reflete um sentimento social da época, muitas vezes associado à cultura, tá certo? Presente nessa Península Ibérica. As cantigas de amigo costumavam ser narradas por uma mulher que expressava seus anseios e dores amorosas, mas o autor era um homem. O eu lírico, a quem se expressava, tá? Era a voz de uma mulher, tá certo? Comparando a cantiga da Ribeirinha com outras cantigas de amigo, tá certo? Algumas semelhanças, a temática, todas as cantigas de amigo, incluindo a da Ribeirinha, abordam o sentimento de saudade, amor não correspondido, a espera do retorno do amado, do amigo, apresentando uma forte carga emotiva, uma perspectiva feminina, são narradas nas vozes femininas, tá? O que era inovador para a época, dando às mulheres um espaço de expressão emocional, tá? De reivindicação dos seus sentimentos, embora o autor fosse um homem. A língua e o estilo, tá? Era o galego-português, uma linguagem acessível, uma poesia de fácil memorização, tá? E recitação, porque ela era feita para ser recitada aos castelos, tá? Vocês viram que tinha aqueles espécie de banjo ali, então era tocado, tá? Muitas vezes acompanhada de música, beleza? As diferenças dessas cantigas, tá? Algumas cantigas, como a Ribeirinha, tem um tom mais melancólico e contemplativo, pessoal, enquanto outras podem ter um tom mais alegre ou brincalhão. Então, a cantiga da Ribeirinha apresenta uma poesia mais íntima, tá? Focada na descrição do sentimento, da saudade, enquanto outras podem incluir elementos de diálogo ou contexto social muito mais amplo que a cantiga da Ribeirinha, tá? Tem uma importância cultural e literária, essa cantiga de amigo, tá? A gente já falou bastante aqui, representa as primeiras manifestações literárias, tá? Em que a voz feminina é central. Então, a gente vai trabalhar em Camilo Castelo Branco, tá? A importância da primeira mulher que escreveu, tá? Que escrevia romances, embora falando da sua história com Camilo Castelo Branco, tá? Ana, que é uma autora importante do romantismo, tá? Foi a primeira mulher escritora,
tá certo? Aqui, embora composta por homens, se falava na voz feminina, tá? Contribuindo para o entendimento do papel da mulher na época medieval, tá? Valorizava muito a cultura popular, a leitura oral, né? E escrita, que refletiam as emoções do cotidiano, do dia a dia, tá? Das pessoas. Então, reforçava uma ligação entre a poesia e a vida social daquela época, tá certo? Uma fundamentação do sentimento amoroso na cultura ibérica, tá? Porque contribuíram para o desenvolvimento do amor cortês, das formas poéticas do futuro. Então, ela influenciava, tá? O futuro desses autores, tá? Também importante a preservação histórica, pessoal. Importante a preservação histórica. Então, os cancioneiros, tá? Principalmente o cancioneiro da ajuda, tá? Que guarda grande quantidade de cantigas que nos permitem estudar aspectos linguísticos, sociais e culturais da Idade Média. Então, vimos nessa primeira parte da aula a importância das cantigas, tá? Das cantigas de amigo. A primeira canção cantiga, a cantiga da Ribeirinha. Então, eu li traduzindo aqui para vocês, tá? Senão vocês não conseguiriam entender, tá? Então, fazer uma análise, eu pretendo fazer no curso todo, tá? Trazer o texto, fazer aquela análise, do jeito que vocês vão fazer com os alunos de vocês, quando vocês estiverem na sala de aula. Esse aqui é o cancioneiro da ajuda, tá certo? Bem desbotadinho, né? Falando um pouco das cantigas de amigo, tá certo? O que era típico nessas cantigas de amigo? Então, a manutenção do ambiente natural e rural, tá? Como um cenário de espera pelo amado, expressando a angústia e a saudade da mulher. Lembrando que o amado, tá? Ele foi para a guerra, tá? Ele foi para... Essa época é a época da conquista, né? Então, os povos, os reinos, foram se formando nessa época, tá? Então, essas cantigas de amigos são caracterizadas pela voz feminina, que expressa um amor, uma saudade, uma angústia diante da ausência desse amado, tá? Esse cenário natural, rural, está presente de forma marcante, reforçando um tom emocional e cultural, tá? Desse gênero poético. Além disso, tá? Ele tem uma influência direta das járdicas, chama, tá? Que apresentam uma linguagem simples e direta. Então, falando um pouquinho, tá? Dessa poesia trovadoresca, tá? Que era predominantemente oral e mnemônica. O que é mnemônica? Então, ele colocava algumas palavrinhas, alguns refrãos para guardar. Mnemônico, a gente chama hoje em dia de macete, né? Ele usava para auxiliá-lo, tá? Para não esquecer a letra na hora de apresentar, porque ele apresentava cantando, tá? Usando padrões fixos, tá? E alguns tópicos melódicos para facilitar a percepção e a retenção auditiva, tá? Pai Soares de Tarvelhós, autor do cancioneiro da cantiga mais antiga, né? Que você tem registro, a cantiga da Ribeirinha. Dom Diniz, que era autor de aproximadamente 140 cantigas, tá? Entre líricas e satíricas. Gil Vicente também, que a gente vai trabalhar no próximo módulo. Você pode ver que eu não falei muito de Gil Vicente aqui, tá? Porque no próximo módulo a gente vai trabalhar bastante, tá? Durante o reinado de Dom Diniz, o trovadorismo teve um papel importante, tá? Na consolidação da autoridade régia, do rei, tá? Do mandante daquele país que, ora, começava a se estruturar, unindo famílias, unindo feudos, se formou Portugal, tá? Considerando um contexto político daquele século, do século XIII em Portugal, tá? A estratégia usada para compor essas cantigas de amigo, tá? Era utilizar a poesia da tradição popular para se aproximar do povo, enfrentar antagonismo com a nobreza, né? Então, os nobres
com os vassalos, tá? Então, isso que a gente chama de antagonismo, eles ocupavam posições opostas, tá certo? Então, Dom Diniz não só compôs cantigas de amigo da tradição popular, mas também usou a sua aproximação cultural para fortalecer sua posição frente à nobreza. Então, ele agradava todo mundo, tornando-se um rei trovador, tá? Que transitava entre os diferentes universos sociais, tanto no clero, tanto na corte, tanto entre os vassalos, tá? Então, isso ajudava a apoiar o seu projeto político, certinho? Também podemos falar sobre o avanço da escrita, tá? Diminuiu a importância da percepção oral e favoreceu a especialização da poesia e da música. Quanto mais a escrita avançava, tá? Essa questão da poesia cantada, ela foi perdendo um pouco da importância, diminuindo esse valor, tá? Então, falando um pouco sobre as cantigas, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso no próximo módulo. Cantigas de amor, tá? O tema principal é o amor não correspondido, tá certo? As cantigas de amigo, aquelas que o eu lírico era feminino, então a poesia era falada na voz feminina, embora feita por homens, tá? Então, deu-se aqui, tá? Começou-se a daqui voz à mulher, embora não tendo sido feito por mulheres. Cantigas de maldizer são sátiras indiretas, tá? Não explicitando o nome da pessoa satirizada. Já as cantigas de escárnio, tá? A presença de agressões verbais, palavrões, e aqui o autor apresentava de quem que ele estava falando mal. Geralmente, alguém que estava devendo para ele, ou alguém que tinha não tinha alguém do clero que aquele autor não gostava, tá? Ele falava o nome, tá certo? Porque, tipo, hoje era o cancelamento, né? Então, as cantigas de amigos são geralmente escritas do ponto de vista feminino e expressam sentimentos de amor e saudade, tá? Então, esse eu lírico feminino, mas é um homem que escreve. A gente não pode esquecer disso, pessoal. A gente não pode esquecer disso. Então, vou falar um pouquinho aqui, concluindo aqui a nossa aula. Essa aula segue, tem o próximo módulo, a gente vai falar mais de Gil Vicente, autor importante dessa época. Importante também, pessoal, a gente estudar pela nossa bibliografia. A aula que a gente apresenta aqui é importante, a gente reforça o que está escrito nas obras. Duas obras principais são essas aqui, tá? Manual Compacto da Literatura Portuguesa 1, de Ana Teresa Pinho de Oliveira, Literatura Portuguesa 1, de Márcia de Matos Sanches. Isso são online, você não precisa ir na biblioteca e pegar o livro físico, estão à disposição pela plataforma Pergamon, tá? Você já deve ter tido uma aula que orientou-os a trabalhar e como chegar nesses livros. Então, terminamos essa primeira parte aqui que a gente apresentou o trovadorismo, a gente apresentou tipos de cantigas, e no módulo 2, tá, desse primeiro capítulo, tá, dessa primeira parte, que é o trovadorismo, vamos falar sobre os principais autores, tá certo? Entre eles o Gil Vicente. É isso aí.